prazer muito grande estar aqui na casa hoje. Já estive nesta casa em várias outras oportunidades, mas nunca como palestrante, né? Já vim fazer encontro de jovens aqui no Comero, ajudar na cozinha, no lanche, assistir seminário, né? Realizar reuniões do nosso movimento espírita, mas como palestrante é a primeira vez que venho. Então eu agradeço demais a oportunidade de poder divulgar a nossa tão querida doutrina espírita e as palavras amadas do nosso Mestre Jesus. E o nosso tema de hoje, do estudo de hoje, é reencarnação e morte. São, assim, dois assuntos difíceis, profundos, polêmicos, né? E que muitas das vezes fala-se em morte e mesmo aquela pessoa que já frequenta a doutrina espírita há muito tempo, quando pensa nessa palavrinha morte, né, as pernas tremem, bate o medo, o frio na barriga, o desconhecido. O que vai acontecer comigo? Será que realmente existe alguma coisa do outro lado? E eu tenho a certeza que existe. Será que eu vou para algum lugar bom do outro lado, depois da morte? Né? Então são indagações que surgem. E eu resolvi fazer esse estudo baseado num livro psicografado pelo nosso querido Divaldo, né? Ditado por ninguém menos que Joana de Ângeles, a nossa querida veneranda. E o livro é Momentos de Consciência. Então me baseei no capítulo 9, cujo título é Morte e Consciência. E ele começa, né, Joana começa aqui falando da questão da transitoriedade do nosso corpo físico, né? Como ele é passageiro. E eu vim agora dirigindo para cá, né, acompanhada do meu filhote ali, né, e nós conversando, e quando estacionamos o carro, ele falou assim, engraçado, né? Passamos um tempo aqui, 60, 70 anos, agora até um pouco mais, né? Que a expectativa de vida aumentou um pouco, né? Mas isso é um tempinho tão curto, né? Tão pequeno. Isso é um segundo, né? Para Deus. E ela vem falando justamente isso, dessa transitoriedade deste corpo físico nosso. Como é que isso passa rápido? Né? Se nós formos analisar bem, né, o pessoal fala, começamos a envelhecer após os 30 anos. Não. Começamos a envelhecer a partir do momento da concepção. Ali já começamos a morrer. Já estamos morrendo. É como? Se a gente acabou de nascer, mas isso é o corpo físico. Metade de célula, metade da célula masculina se une com metade de uma célula feminina para formar uma célula inteira para dar origem a um ser humano. E ali aquela única célula vai se dividindo, vai formando os órgãos, bracinho, perninha, tudo bonitinho, e nasce aquele bebê. A partir do momento que você nasceu, você já está envelhecendo e já está se encaminhando para a morte. E olha como é que as duas coisas são intimamente interligadas. É um ciclo, né? Nós não podemos dizer que ele é infinito, porque tem uma hora
que o espírito se depura e não precisa mais voltar aqui, né? Só volta se quiser, para grandiosas missões. Mas é um ciclo que vai se repetir muitas vezes. Reencarnação e morte. E Joana continua, né, falando aqui no seu texto, que ao longo da vida, ao invés do homem, e quando ela usa o termo homem, ela generaliza, homem e mulher, ao invés do homem se preparar, aproveitar essa oportunidade neste corpo físico, neste planeta, para se melhorar, o que acontece? Ele começa a desenvolver um sentimento de repulsa em relação à morte. Para ele é inconcebível. E nós podemos ver isso atualmente nessa busca, muitas das vezes desenfreada e louca, pelo corpo perfeito, pelos padrões de beleza que a publicidade impõe. A mulher só vai ser bonita se ela for alta, magra, de pernas esguias, de cabelos longos, volumosos, brilhantes, de olhos claros, de boca carnuda. E aí as mulheres se embrenham por esta propaganda que é vendida e ficam nessa busca desenfreada por esse corpo perfeito. Aí aparecem as rugas, ai meu Deus, corre, vai lá e faz injeção de botox, faz injeção de não sei o que, e bota prótese, bota fio de ouro. Esquece que isso é um processo natural. A mesma coisa é o homem. Não, o homem bonito, ele tem que também ter uma determinada altura, ter porte, ter o cabelo desse jeito. Agora inventaram termos metrosexual, e isso e aquilo, porque tem que fazer isso. Não, claro, nós recebemos um corpo físico quando estamos aqui. Temos a obrigação de cuidar deste corpo físico. Cuidar. E não desenvolver sentimento de repulsa pelo processo natural de desgaste desta máquina. Porque é uma máquina com prazo de validade. E cada um de nós tem o seu próprio prazo de validade. E Joana continua aqui em suas palavras, porque Joana tem uma linguagem bem rebuscada, né? E ela coloca que para este homem, para este ser humano, o estágio corporal tem o sentido de permanência. E ele se recusa a aceitar que, embora o fenômeno biológico das transformações celulares e moleculares se dão a cada instante, a segurança desse edifício orgânico apoia-se na fragilidade da própria construção deste edifício orgânico. O corpo humano é uma máquina linda. Foi criada para que tudo funcione em perfeita cadência. Mas, ao mesmo tempo, é frágil. É frágil. Qualquer coisa pode dar defeito nele. Qualquer coisa pode quebrá-lo. Tanto que muitas das vezes, até um cruzar de pernas, você cruza a perna. Quando você descruza, está aquela marca. Muitas das vezes afundada, vermelha. Isso mostra a fragilidade do nosso corpo. E o que o ser humano faz? Não.
Quero viver para sempre. E viver para sempre jovem, ainda por cima. E aqui eu vou pedir uma licença para ler ipsis literis, porque eu achei esse pedacinho muito interessante. Engrenagens delicadas são suscetíveis de se desorganizarem, seja por acidentes da sua estrutura, ou por invasões microbianas, ou traumatismos físicos e emocionais, ou ainda por desgaste natural que decorre do uso na sucessão do tempo. Gente, você compra um carro 0 km na concessionária. Você dá 100 mil reais naquele carro. Quando você tira ele da concessionária, no dia seguinte, se você quiser vender para a mesma concessionária da onde você comprou, eles vão te dar os 100 mil? Não. Por quê? Porque você já usou durante 24 horas aquele veículo. Ele já teve um certo desgaste. Ele já está com alguma quilometragem. Os pneus já não estão zerados. Nada nele já está mais zerado. A mesma coisa somos nós, a nossa máquina. Isso é um carro que nós ocupamos. Então, nós precisamos ter essa consciência de que somos imortais. Mas somos imortais, nós temos a vida eterna enquanto espíritos que somos, não enquanto corpo. O corpo tem prazo de validade. E Joana continua: agrada ao homem inconsciente pensar apenas no imediatismo do aparelho físico e no desfrutar dos aparentes benefícios que propicia, na área dos prazeres e das sensações mais agressivas, que frui com sofreguidão insaciável. E aí, o ser humano se deixa embrenhar pelas portas largas que o mundo oferece. Exagera na bebida alcoólica, contrai o vício do tabaco, do tabagismo, come em excesso, coisas que ele sabe que vão fazer mal para o seu organismo, que o vício não é só álcool, cigarro e drogas pesadas. Comida também pode virar vício. O culto, como eu falei, a busca pela beleza perfeita do corpo é outro vício. Tudo que passe do normal, que seja feito em exagero, é um vício. E é um vício que vai nos prejudicar enquanto corpo físico, mas também vai prejudicar o nosso espírito, porque ele vai deixar marcas no perispírito, que é a forma do bolo. Você bate a massa do bolo, você vai colocar ele numa forma para assar. Depois de assado, qual a forma que esse bolo vai ter? A forma da forma do bolo. Se a forma do bolo estiver bonitinha, com as paredes lisinhas, vai ser um bolo lindo. Se ela estiver amassada, o bolo vai sair amassado. A mesma coisa somos nós. Se nós, enquanto estamos aqui no planeta Terra, maltratamos nosso corpo físico, nós estamos deixando marcas, estamos amassando o perispírito, estamos amassando a forma do nosso corpo. E aí, quando a gente for precisar dela para voltar, o bolo vai se vir amassado, vai vir com defeito. Seja externo, para que a gente veja, ou seja interno, mas vai vir com defeito. E aí você vai ter que consertar. E Joana continua, né? E ela diz assim, que esse
dessa ação, sem esse apoio da realidade da vida, sem essa consciência de que nós somos espíritos e não corpo, então, sem essa consciência, surgem os quadros da ansiedade, do medo, da insegurança, da irritabilidade, degenerando em mecanismos de infelicidade, porque a vida física torna-se-lhe a razão única pela qual luta e se empenha em preservar. E aí vem a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, o transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, a síndrome de burnout e várias outras síndromes que hoje em dia a psicologia e a psiquiatria estudam e já têm conhecimento. Por quê? Mais uma vez, porque não tomamos consciência que somos imortais. Estamos aqui de passagem. Experimentando o desgaste da enfermidade, a velhice, sente-se próximo do fim e desequilibra-se. E aí a gente vê isso, mais até em mulheres do que em homens, esse desequilíbrio, porque a velhice está chegando. A velhice chega para todos. A minha avó tinha um ditado popular, minha avó adorava ditados populares. E ela falava, se escapou de moço, vai ficar velho. Não tem jeito. E a lei da gravidade vai fazer efeito. Vai começar a puxar tudo para baixo. Não tem como. E aí corre, corta aqui, puxa ali, estica cá, bota um implante aqui, faz isso, faz aquilo. E vive em função disso. O ruim não é fazer o procedimento. O ruim é a pessoa passar a viver em função daqueles procedimentos. As pessoas têm que se cuidar, homens e mulheres. Ah, porque fulano vive passando creme no rosto, creme no corpo. Tem que passar. A pele é um órgão. Ela é um órgão igual ao coração, igual ao fígado, igual ao pulmão, igual aos rins. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela precisa ser cuidada. Então temos que tomar banho todo dia. O sabonete é uma substância agressiva para essa pele. Então você tem que repor o que o sabonete tira. Tem que passar o hidratante. Sol, excesso de sol faz mal. Tem que passar o protetor solar. Cuidados. Agora, os exageros levam ao desequilíbrio. E aí, Joana continua aqui, nas palavras dela, que ela diz que o ser humano, querendo não se atentar para isso, continuar na ignorância dos fatos, ou na sua teimosia de querer desconhecer esse inevitável, esse caminho inevitável, né? Dessa transformação que vai levar para o encerramento de um ciclo que é a morte, que é a desencarnação. Todo ciclo tem que ter um fim, né? Ele, para dar lugar ao surgimento de um outro ciclo, ele se rebela. Ele fica irado. O ser humano começa a ficar com raiva. E aí o que ele faz? Ele acaba apressando o final desse ciclo. Quantas vezes você nos diz, porque morre mulher que fez procedimento estético de não sei o que no abdômen e morreu. Jovem. Outro dia eu vi uma reportagem, morreu uma jovem de 19 anos de idade
que foi fazer um procedimento estético do qual ela não precisava, que ela cismou que estava com umas ruguinhas aparecendo e que o nariz era um pouco torto e a boca tinha que ter mais enchimento. Ela aproveitou e foi fazer o combo. E a cirurgia deu errado. Eu acho que só um minutinho. Eu tenho quase certeza de que é o horário do remédio. É o horário do remédio. Desculpa. E aí o que acontece? Ela nesse afã. Ela nesse afã, o que ela fez nessa rebeldia? Ela apressou o final do ciclo dela. Desencarnou. E quantos não fazem isso por aí, gente? E Joana continua. A consciência libera a realidade do ser em profundidade, que compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos, que são instrumentos para o seu progresso espiritual. Então, essas alterações que o nosso corpo sofre ao longo da existência aqui, elas são instrumentos para o nosso progresso espiritual, porque esta deve ser a nossa principal preocupação: progresso espiritual. Não é o progresso intelectual, é o espiritual. Não é o progresso físico, é o espiritual. Quando a humanidade tiver consciência disso, nós já vamos ter entrado no mundo de regeneração, aonde o bem prepondera sobre o mal. O progresso espiritual. E aí, a pessoa desencarna, morre, vem a morte, acabou, finito. Para alguns, acabou mesmo, a escuridão total. Para outros, nós vamos para um lugar bonitinho, cheio de nuvens brancas, com anjinhos que tocam harpa a vida inteira e a gente fica sentadinho lá recebendo tudo na mão. Nossa, deve ser um tédio. Para nós, que já conhecemos um pouco da doutrina, sabemos que nós desencarnamos, morremos aqui, mas renascemos no plano espiritual. E lá não tem INSS, lá não tem plano de aposentadoria, graças a Deus. E aí, quando nós voltamos para o plano espiritual, com o advento da morte física, nós vamos passar por um processo lá. Porque não se engana não acha que você vai desencarnar, vai chegar lá já e acordar. Se você chegar, tomara que eu chegue lá no nosso lar, na colônia espiritual, tomara que eu vá direto para lá. Meu Deus. Já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Porque muitas das vezes o nosso companheiro espírita, que estuda a doutrina, ele acha que vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual, já vai estar tudo bem, muito bem, ele já vai começar no cargo lá de trabalho, isso e aquilo. Não. Não é assim que acontece. Tanto que Eurípides Barçanufo fundou uma colônia para receber espíritas desencarnados, recém-desencarnados. Porque estamos dando trabalho. Imagine, nós, espíritas, já conhecendo um pouco da doutrina, estamos dando trabalho quando chegamos no plano espiritual. Olha que coisa. Mas por quê? Porque a gente começa a redescobrir algumas coisas. E uma das primeiras coisas que a gente redescobre, que a gente já sabe, que nós esquecemos,
nós relembramos que a vida continua. Ou seja, não tem anjinho, não tem nuvem branca, não tem musiquinha, não tem a gente dando frutinha para você comer na mão, nada disso. A vida continua. Chega, toma consciência de que está lá no plano espiritual, olha para um lado, olha para o outro e continua vivo. Quem participa de reunião mediúnica, quantas das vezes, né, a gente recebe alguns irmãozinhos que chegam lá batendo papo com a gente normalmente e ele não tem consciência que ele desencarnou, que ele morreu, seu corpo físico morreu, ele não tem consciência. Aí você começa a conversar com ele e tudo mais, meu irmão, quando ele está... Peraí, eu morri? Morreu, meu irmão. Mas como eu morri se eu estou aqui falando com você? Aí a gente vai, porque quem morre é o corpo, é a matéria. O espírito continua vivendo. E você é espírito, irmão. Igual a mim. Ué, igual a você? Mas você não está no seu corpo? Estou. Eu estou presa no meu corpo. Você agora está livre, sem o seu. Então, a gente começa a ter essa consciência da existência da alma. Que nós não somos um corpo. Nós estávamos num corpo. Nosso espírito estava combinado com o corpo. Então, nós tínhamos uma alma. A alma estava animando aquele corpo. Quando o corpo não serve mais, que se encerra o ciclo e o corpo morre, sua alma fica livre e você volta para o mundo dos espíritos. Então é a primeira coisa que a gente relembra. Somos imortais. A vida continua. E aí depois que você toma consciência disso, nós temos uma outra redescoberta. Nós começamos a relembrar nossa passagem aqui no planeta, nossa vivência aqui, aquilo que fizemos, principalmente o que deixamos de fazer. E aí descobrimos que nós não somos tão bons quanto a gente pensou que tinha sido. A gente começa a perceber que deixou muita oportunidade passar para fazer o bem ao nosso próximo. Então você começa a analisar como foi a sua vivência aqui, neste planeta. E você começa a perceber, caramba, eu achava que tinha sido bom a beça, mas eu fui uma porcaria. Podia ter feito tanta coisa e não fiz. Tantas vezes eu podia ter ajudado a irmã. Muitas das vezes eu falava assim, ao invés de ajudar, o que eu pensava? Bem feito. Bem feito para ela. Eu não avisei que ia acontecer isso? Ou então a gente fala, bem feito, vou deixá-la passar por isso, porque eu passei também, ninguém me avisou, então eu vou deixá-la passar. E você nem uma palavra de caridade, de aviso, você deu. E aí quando você começa a descobrir isso, vem uma terceira lambada. Aí você fala, e agora? Fiz tudo isso, deve ter aqui algum setor no plano espiritual, algum departamento, aonde vai ter uma hora que vão me chamar, eu vou ter que dar meu depoimento e eu vou ser julgado. Os juízes vão me julgar. Aí você descobre que não, que lá não tem juízes, que você só tem um juiz na vida. E de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 621,
lei de Deus? Na consciência. Esse é o seu juiz. Você é o seu próprio juiz. E é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. Porque você pode enganar a todo mundo, mas você não engana a sua consciência. Porque é lá que está a lei divina. É lá que está a centelha do amor divino dentro de nós. É na consciência que estão gravadas as leis de Deus, que são imutáveis. E aí, a sua consciência começa a te martelar. Você fez isso, ali naquela situação. Lembra aquela situação? Você podia ter feito isso assim, para ajudar mais lá o pessoal. Você não fez, você não quis fazer, você não quis fazer. É assim que a consciência fala pra gente. Você não quis fazer. Que ela fala pra gente verdade nua e crua, sem meias palavras. E aí, como Deus é amor e bondade, lá no plano espiritual você começa a estudar, você começa a trabalhar, você começa a fazer o serviço da caridade, colocar o amor em prática, e você vai se melhorando, você vai evoluindo, você vai se transformando. E aí você começa a ter, a consciência de que é possível mudar no plano espiritual. É possível. Não é só enquanto estamos aqui encarnados no planeta que a gente muda e evolui, não. Lá no plano espiritual também. Quer ver um bom exemplo? André Luiz. Quem já estudou as obras de André Luiz vai entender o que eu estou falando. Na sua primeira obra, Nosso Lar, André Luiz tinha um comportamento. Ao longo de suas obras, aí vem todas, Missionários da Luz, Mediunidade, Os Caminhos da Mediunidade, até Sexo e Destino. Você vê o quanto André Luiz cresceu no plano espiritual. Quanto ele cresceu, o quanto ele amadureceu, o quanto ele evoluiu, mudou. E aí, você percebe que você está diferente, que você já está pensando diferente. E aí você chega numa quinta redescoberta. Eu mudei. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era quando eu desencarnei, quando eu cheguei no plano espiritual. Mas para eu ter certeza que eu mudei, eu vou precisar reencarnar. Vai precisar voltar. Mas acha que é assim? Ministro, quero reencarnar. Ah, pois não. Amanhã você vai lá, pega a senha, que a gente já te dá tudo prontinho e tal. Daqui a 9 meses você já está lá no planeta de volta. Não. É outro processo. Aí se começa o planejamento reencarnatório. As colônias espirituais têm departamentos que cuidam somente disso, para planejar o reencarne de cada um. Porque todos somos filhos de Deus. E aí, basicamente, nós vamos ter 2 tipos de planejamento reencarnatório. Aquele de interesse individual, a reencarnação de interesse individual, normalmente são de espíritos bem iniciantes, que ainda não têm muitos laços afetivos
aqui no planeta, no orbe, ou aqueles espíritos que massacraram muito seu corpo físico, tem muita sequela no perispírito, tem muita coisa, então eles vêm com limitações físicas para cá. E nós vamos ter os planejamentos reencarnatórios de interesse coletivo, que vão mexer com a vida de muitas pessoas aqui no planeta. Quer ver exemplos? Professores. As pessoas que reencarnam aqui com essa função de ser professor, ela vai mexer com muitas vidas. Ela vai influenciar em muitas vidas. Médicos também, enfermeiros, funcionários públicos de modo geral, que lidam com muitas vidas, líderes religiosos. Nossa, como influenciam os líderes religiosos, agentes políticos. Tudo é planejado. E para que, né? Reencarnar. Aí nós vamos de novo no nosso querido Kardec, no Livro dos Espíritos, aonde no capítulo 4 da pluralidade das existências, o item 1 trata justamente de reencarnação. E Kardec já começa com a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência, voltando, reencarnando? E aí ele continua, letra A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Aí Kardec não parava, né? Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E por que esse é o desejo deles? Porque fica mais fácil para controlar, né? Uma massa ignorante é mais fácil para ser controlada. Já disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E uma das principais verdades que o Consolador prometido veio nos trazer é essa: somos imortais. A vida continua. Quando nós tomamos consciência disso, nós começamos a sair do limbo da ignorância. E aí ninguém mais nos controla. E aí começamos a usar melhor o nosso livre-arbítrio. E na pergunta 67, Kardec pergunta assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Qual seria a justiça de Deus em que um nascesse pobre, miserável, mendigo e o outro nascesse rico? Qual a justiça de Deus em que um nascesse alto, magro, louro, de olhos azuis e o outro nascesse anão? Aonde estaria a justiça? Reencarnamos de acordo com as nossas necessidades, que são feitas no nosso planejamento reencarnatório. Kardec continua perguntando: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente?
A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É o caso de Jesus. Jesus já passou por tudo que nós passamos. Só que Jesus já é puro. Ele não precisava nem que ele não reencarnou aqui. Jesus encarnou uma única vez aqui nesse planeta. Ele não precisava. Mas ele veio por amor a nós, para nos mostrar pessoalmente, com o próprio exemplo, qual era o caminho. Então, o que nos acalenta é que depois de sucessivas reencarnações, sucessivas mortes de corpo físico que nós vamos passar, nós vamos chegar ao nível de Jesus. E Kardec continua perguntando: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, se você for um espírito que tome consciência mais depressa, você vai ter menos reencarnações no planeta, porque você vai evoluir mais rápido. Agora, se você for um espírito teimoso, pirracento, birrento, né, onde o pai está mostrando: meu filho, aquele caminho ali não dá, olha lá, é difícil, tem muito buraco, vai por esse aqui. Não, eu vou por aqui. Você vai demorar mais. Você vai ter que vir e voltar, ir e voltar, ficar nesse ciclo muito mais vezes. Mas isso é o uso do livre-arbítrio de cada um. E Kardec, na 170, para terminar esse tópico da reencarnação, ele pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, todos nós chegaremos ao nível de Jesus Cristo. E para que a gente reencarna? Para evoluir. A gente pode vir como prova, como expiação, como missão. Ah, não, eu vim como missão? Não, missão é só para os grandes. Todos nós temos nossas missões. A maioria de nós são missões pequenininhas, que passam despercebidas. Não é como um Chico Xavier, um Divaldo, uma Irmã Dulce, missões grandiosas. Mas todos nós temos. Todos nós passamos por provas, que são coisas, situações novas que precisamos vivenciar aqui, para ver realmente se fixamos o aprendizado lá do plano espiritual. E todos nós passamos por expiações, que são situações que a gente passa aqui para consertar erros que cometemos em outras encarnações. Então, por que reencarnar? Continuar o que nós começamos aqui. Muitas das vezes você reencarna, vem como um cientista, começa um projeto para descobrir a cura para alguma doença, a velhice chega, seu corpo morre, você desencarna, volta para o plano espiritual. Lá tem todo o planejamento. Não, você vai voltar, vai reencarnar desse jeito para continuar aquela pesquisa. Ela já está um pouquinho mais avançada, mas você vai continuar para terminar. Não, para continuar o que começamos. Podemos reencarnar também para consertar o que estragamos.
Muitas das vezes você foi um fazendeiro, desmatou florestas que não podia desmatar, prejudicou aquele meio ambiente, morreu, desencarnou, voltou para o plano espiritual, chegou lá, tomou consciência de tudo e agora eu quero consertar. Você quer consertar, meu filho? Quero. Tá bom. Então você vai reencarnar como dono da fábrica, lá naquele ambiente, você vai reflorestar aquilo lá. E aí você vai consertar o que você estragou. Podemos reencarnar também para transformar o ódio em amor. Desencarnamos odiando uma determinada pessoa. Muitas das vezes ela pode ter tirado a nossa vida, ou você ter tirado dela, não sei. E aí você volta junto com ela, como mãe e filho, pai e filho, irmãos gêmeos, para transformar o ódio em amor. Reencarnamos também para devolver à vida o que nós tomamos injustamente. Ganância do dinheiro. Eu só queria saber de dinheiro. Vivia de casas alugadas. Aí o pessoal, eu perdi meu emprego, está difícil para mim, o senhor não pode esperar um pouquinho? Não, expulsava, tomava a casa da pessoa. E aí você volta para devolver o que você tomou injustamente. Pode até voltar rico de novo e construir moradias populares para aquelas pessoas. Você está devolvendo o que você injustamente tomou. Reencarnamos também para aprender o que nós não aprendemos. Olha, o seu planejamento é esse. Você vai aprender aqui a respeitar, você vai como homem, você vai aprender a respeitar a figura feminina. Aí a pessoa, o espírito vem. Aí o que ele faz? Ele bate na esposa, ele bate na mãe, ele bate nas filhas. Aí ele tem que voltar. Dessa vez você vai voltar como mulher, tá, meu filho? Para você aprender o que você não aprendeu. Reencarnamos também para nos redimirmos dos erros cometidos. Muitas das vezes é aquela pessoa que passa a vida dela só para ajudar os outros, porque ela cometeu muitos erros com muitas pessoas, então ela tem que reparar esses erros. Foi um médico que fez muitos abortos, então ele vem, funda um orfanato para cuidar de crianças, reparar os erros cometidos, se redimir. Reencarnamos também para aprimorar nossos sentimentos, aprendermos a amar, amar o próximo, como Cristo diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que ter auto-amor, mas a gente tem que ter empatia pelo próximo, então a gente tem que aprender com esses sentimentos. Reencarnamos também para desenvolver outras ou novas potencialidades. Na última encarnação eu fui pianista, desenvolvi essa potencialidade. Eu queria aprender uma coisa nova. Então vamos ver o que você pode. Vamos fazer o seguinte: você vai reencarnar, mas você vai reencarnar agora para ser engenheiro. Vai aprender engenharia, para desenvolver também outras potencialidades, sempre com vistas em ajudar o todo. E também podemos reencarnar para valorizar o que nós desperdiçamos. Todas as vezes não damos valor às pequenas coisas. Nós moramos numa região aqui abençoada. Nós temos um mar lindo, temos rio, temos mata, nascer do sol e pôr do sol maravilhosos.
Quantas das vezes a gente passa e nem percebe isso? Nós não damos valor. Nós só queremos trabalhar, ganhar dinheiro e comprar um carro. Não, esse carro não está bom. Não estou feliz com esse Fusquinha. Só vou ser feliz quando eu conseguir comprar um carro sedã. Trabalha, 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 comprou o sedã. Não estou feliz com ele. Só vou ser feliz quando eu comprar a picape. Trabalha, trabalha, compra a picape. Não vai ser feliz nunca. Porque não está dando valor ao que deve ser dado valor. Convivência familiar, convivência com amigos, ajudar o outro. E por fim, para que reencarnamos? Principalmente para quê? Para evoluir, nos melhorarmos e caminharmos em direção ao Cristo. Como Ele deixou para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós reencarnamos para isso, para evoluir, para nos melhorarmos. E a morte, ela não é um castigo. A morte é uma amiga. A morte é uma companheira querida. Eu sei que muitas das vezes é difícil ouvir isso. Você pode ter perdido alguém querido há pouco tempo. Eu perdi um amigo querido há pouco tempo. A gente sabe, nosso querido Fábio, né? A dor fica, por mais que a gente esteja preparado, saiba que a morte, né, é uma transitoriedade, né, um fechamento de um ciclo, que essa separação é temporária, que todos vamos nos reencontrar, mas dói. A gente sabe que dói. Mas a dor também ensina. Ela faz com que a gente fique mais forte, com que a gente se melhore. E aí Joana de Ângeles encerra esse capítulo dela nesse livro com a seguinte frase: vive então o périplo orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como borboleta ditosa, que após a histogênese, a transformação, voa feliz nos rios suaves do infinito. Então, meus irmãos, comecemos a ter essa consciência de que estamos aqui neste planeta de passagem, que todos nós a tendência é envelhecer e morrer. Só que a morte deve ser encarada como um grande renascimento para a continuação da nossa vida. Agradeço muito a atenção de todos. Tenham uma boa noite.